Estamos de volta com o Código Aberto, o segundo bloco desse nosso encontro. Nós já estamos no 9º encontro. Nossa temporada já está naquele momento que a gente está indo para o fim dela. E a gente tem conversado hoje de maneira bem especial sobre perdas, né? Entendendo que o pecado trouxe uma série de realidades para dentro da família, para os contextos familiares, e esses contextos familiares agora têm que lidar com a inevitabilidade das perdas. É inevitável pensar nisso. E a gente falou sobre a questão da saúde, a doença que entra, tira a paz, mas também que, como a gente falou, que é a oportunidade também, a oportunidade da relação com Deus, a oportunidade da família cuidar, de melhorar os vínculos familiares, mas há outras perdas também. Uma das coisas que é sugerido, um dos tópicos que é sugerido no nosso guia é a respeito da confiança. Coisas que acontecem dentro do casamento, dentro da relação pai e filho e tudo mais, que podem tirar a confiança. O que acontece dentro disso e como é que a gente pode, eu achei interessante no intervalo até, o Weber falou sobre isso, eu vou abrir aqui para que a gente converse, que é como a gente pode atender a pessoa que foi traída, mas também aquele que quebrou a confiança traindo. Como é que a gente vive isso e quais são os impactos? Falem, conversem sobre isso. Tem um ponto que a gente sempre escuta, mas que é difícil conviver, que é o tempo, ele tem o poder de apagar a maioria. O tempo cura tudo. O tempo cura tudo, né? Ou a maioria das ofensas. Mas é muito difícil lidar com o tempo e com o silêncio, né? Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Se por acaso eu falo algo para alguém e falo assim, puxa, desculpa. E aí eu vejo a pessoa magoada comigo naquele momento e falo assim, puxa, mas eu não queria esse silêncio. Eu não queria esse tempo para que aquilo fosse recuperado. Na traição é muito isso, é delicado a gente entender o tempo, mas é necessário respeitá-lo. É necessário que se dê tempo para, depois de reconhecer o erro, depois de ser humilde, deixar tudo muito claro, de mostrar a intenção de mudança, esperar o tempo, para que ele, de fato, se pode curar, que ele cure. Há algum tempo eu estava conversando com um casal que estava sofrendo essa situação de um ter traído o outro e tal. E eu usei uma metáfora com eles que eu achei que eles precisavam entender, que é a metáfora de uma ferida, né? Você você está trabalhando com alguma coisa e tal, você se feriu. No momento que você se fere, a dor é grande, o incômodo é grande, e até que você consiga conviver com aquela ferida, você precisa dar um tempo para que ela vá cicatrizando, a dor diminua. Então eu estava conversando com eles assim, deem um tempo para que vocês consigam administrar isso e pensar sobre isso, porque no momento que a traição acontece, é toda aquela tempestade, né? Então eu acho que se respeitar um passo a passo, o processo, né? Processo para que o perdão aconteça, e é bom a gente dizer, o perdão pode acontecer, pode ter restauração daquele relacionamento, mas o tempo é extremamente importante. Precisa entender e identificar cada uma dessas fases. Quando se passa por uma traição, na verdade, você vive um turbilhão de sentimentos ao mesmo tempo. Então é importante dar tempo para poder reconhecer que você vai passar por momentos que você vai ter ódio, que você vai ter raiva, que você vai querer matar a pessoa. Agora eu estou falando do lado traído, tá? Vai ter momentos que você vai se compadecer, que você vai querer dar mais uma oportunidade, querer dar mais uma chance. Vai ter momentos que você vai ter vontade de se vingar e vai ter várias oportunidades para cometer o ato da vingança, né? Vai ter momentos que você vai se deprimir, vai achar que você é a pior coisa que existe na face da Terra e vai começar a procurar motivos dentro de si mesmo do porquê que tudo aquilo aconteceu. Enfim, tentar se culpar, né? Vai passar por tudo isso. Mas tem que entender que as coisas passam e cada uma dessas fases você tem que respirar fundo e tem que viver com intensidade cada uma dessas fases, mas tem que viver com Deus. Porque Deus, em cada um desses processos, vai dando algumas explicações. Não significa que Ele vai dar todas as explicações, mas as que forem prioritárias para você se analisar como pessoa, Ele vai dar. Então, cada uma dessas fases tem que ser vividas, esses ciclos têm que ser fechados, né? Tem que serem fechados, mas tem que ser vivido com Deus. E o perdão é sim possível, a restauração é sim possível, mas se porventura essa restauração não acontecer, também não se culpe, né? Pese na balança aonde foram os erros seus como pessoa, os seus acertos, e a partir dessa nova realidade tente se tornar um ser humano melhor.
E às vezes a gente pensa muito nas grandes coisas, nas grandes traições e tudo mais, mas às vezes a gente se sente traído também quando o cônjuge expõe alguma coisa que você não gostaria que fosse exposta, ou então coisas do dia a dia. A gente perde a confiança, às vezes, em coisas pequenas. E sobre o tempo, eu gosto assim de falar, às vezes, né? Eu e o Homero, a gente tem ali, eu falo assim, Homero, eu preciso de pensar por 1 hora. Eu continuo te amando, você continua sendo uma pessoa especial para mim, mas eu preciso de 1 hora de silêncio e ficar aqui quietinho. Aí eu fico lá, quieta, tenho o meu tempo. Processa. E pronto, processo tudo o que aconteceu Nessa comigo. 1 hora, e gastrite falo, em mim, entendeu? eu fico doido com o tempo, cara. 1 hora Tudo bem, não, 1 hora pode não, ser pode meia ser hora, menos. Cada um coloca Mas, o seu tempo. mas eu achei interessante você falar a respeito das coisas pequenas, porque realmente, às vezes, a confiança ela não é minada apenas em casos extremos, mas ela é minada nessas circunstâncias que talvez não exigem uma atitude extrema, mas vão requerer perdão de qualquer maneira. Vão requerer esse tempo, vão requerer, às vezes, um distanciamento. E eu tenho uma aula que eu dou para o pessoal do 9º ano do IAP, para quem eu dou aula. Eles sabem disso porque a gente tem umas 2 semanas praticamente que a gente fica só falando sobre perdão. E é muito bacana de ouvi-los também, de pensar sobre perdão e como a ideia de perdão neles, que ainda são adolescentes, já está toda conturbada. Mas uma das coisas que a gente conversa bastante quando a gente fala de perdão é que perdão é a decisão de viver um processo. E esse processo pode ser de 1 hora ou pode ser de anos, mas eu estou decidido a viver um processo. Eu tomo uma decisão, mas o perdão não acontece ali. É uma decisão que eu tomo de viver um processo e ela é importante para a restauração da confiança, porque se a confiança precisar ser restaurada, se ela vai ser restaurada, vai precisar do perdão. E aí vem outra coisa também, que são 2 processos, né? Um processo de perdoar e, ao mesmo tempo, o processo da restauração da confiança. Sabe Muito que legal isso aí. tem um livro que eu li, que é o Simples Demais, um modelo bíblico para a cura da mente. Ele é da editora Casa Publicadora Brasileira, escrito por um psiquiatra, né, Timothy Jennings. E num dos capítulos desse livro, ele fala sobre 7 mitos do perdão. E aí ele vai trabalhando todos os conceitos populares que as pessoas têm em relação a perdão, vai desmistificando aquilo, e ele vai mostrando que o perdão realmente é um processo de cura, tanto para quem precisa receber como para quem precisa dar, né? E uma das coisas que ele fala lá é o seguinte, no perdão você não vai ter amnésia, né? Não é esquecer. Não vai esquecer, mas é como se fosse uma ferida cicatrizada. Você olha, você lembra do que aconteceu, mas você não sente mais a dor por aquilo. Já não dói mais, né? E eu acho que esse assunto do perdão ele é muito pertinente para esse contexto familiar que a gente está tratando, né? Eu sempre lembro do que está escrito em Mateus 18, a partir do versículo 21 ali, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí segue a história, eu não quero explorar a história aqui, mas a pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Jesus assim: até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim? Quais são os limites, né? Pedro, ele estava considerando que a pessoa que iria errar com ele era a pessoa próxima. E se a gente analisar, a gente vai perceber que as pessoas que mais nos magoam são as pessoas que estão mais próximas de nós. Até porque a gente tem todo um cuidado de falar com quem não é próximo a nós. A gente chega numa repartição pública, sei lá, em qualquer lugar, você é educado, você pede licença, você diz por favor e não sei o quê. Quando você entra na sua casa, aí você parece que esquece de pedir licença, por favor, obrigado, desculpa, essas coisas. Então, as mágoas no ambiente familiar, elas são potencializadas, né? A possibilidade delas. E o perdão precisa ser também estendido. A mágoa é sempre tem que haver esse amor, porque se uma pessoa lá fora na rua vai falar alguma coisa a meu respeito, eu não vou me importar. Mas se, por exemplo, é o meu esposo, ou a minha mãe, ou meu pai, eu me importo muito. E aí é a mágoa. E aí quando a gente não toma essa decisão de, cara, vou pensar aqui, como é que eu vou seguir a minha vida a partir disso, aí a gente começa a guardar esse rancor, e aí a mágoa é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Porque isso faz muito mal. E no consultório, uma das coisas mais difíceis de trabalhar é a mágoa. Além desse ponto mágoa, 1 Pedro 5:6, ele traz aqui um ponto fundamental também, que tem a ver com o antes da mágoa, o entender, né? Que diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Humilhai-vos. Esse daqui é um outro ponto danado, né? Porque mais do que reconhecer que você errou, mais que reconhecer que você feriu alguém, cara, se humilhe, assim, se coloque no seu lugar. Reconheça realmente quais são os pontos e abra agora o jogo geral. Jogue limpo mesmo. Então, mostre quais foram os seus erros. Então, essa humildade
É algo muito difícil e acho que vem junto ali da mágoa, sabe? Dos dois lados, tanto de quem traiu, quanto também de quem é traído. E eu acho interessante você falar desse lance da humildade, porque a humildade, ela é, de alguma maneira, uma entrega muito grande de controle. E, às vezes, a pessoa, ela tá lá buscando humildemente o perdão, mas ela, às vezes, omite algumas coisas. Porque ela tem medo de dar mais informações e quando eu dou a informação ela sai do meu controle e a outra pessoa pode fazer o que ela quiser. E às vezes, e é interessante isso, tantas vezes e até com casais mais jovens, e eu estou me lembrando de alguns adolescentes com quem eu tenho contato, que eles às vezes têm isso. Mas eu vou falar tudo. Por quê? Porque tem medo de falar tudo e isso trazer um rompimento, ou trazer um cisma muito grande, ou trazer um golpe muito grande. Mas aí vem a questão de, ao me humilhar, eu entrego o controle e se a outra pessoa, que agora está no direito de ter a resposta... Topar ou não de novo. Ela pode simplesmente, se ela quiser, a atitude dela, ou a possível atitude dela não pode determinar o quanto sincero ou quão humilde é você. E você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu só ia confirmar essa questão da humildade, que é uma característica de Cristo, né? E a gente já afirmou isso aqui várias vezes, que o nosso padrão é Cristo, nosso padrão é Cristo, e o padrão de humildade é Cristo. Então, ele nos ensina a sermos humildes nas nossas relações. Jesus nunca precisou ser humilde para pedir perdão a ninguém, porque ele nunca errou, mas ele nos mostrou humildade para que a gente haja com humildade com os nossos relacionamentos. É aquele texto dos primeiros escritos, né, da página 119 de novo, né? Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, né, em 5 minutos resolveríamos, né, as maiores dificuldades, né? Então, realmente, nós precisamos ser humildes mesmo, e ser humildes é reconhecermos, né, quando nós erramos, onde nós falhamos, né, pedirmos perdão, né, sem fingimento. Mas eu entendo que o perdão ele entra numa questão interessante que eu li num artigo de uma psicóloga, que ela diz o seguinte: no perdão você abre mão do seu direito de estar ressentido, você abre mão do seu direito legítimo de estar magoado, mas pode ser que você precise perdoar mais de uma vez, né? Seja a si mesmo ou seja a pessoa que lhe infligiu o mal. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de perdão e a gente está tomando como base essa questão, às vezes, de traição, de perder a confiança por algo que foi dito e tudo mais, mas tem algo que abala também a confiança, e é a confiança na capacidade do outro de cuidar, que é a violência familiar. Nós vivemos repetidamente ouvindo sobre isso, e agora, pensando nesses princípios que nós trabalhamos, como é que a gente coloca isso dentro agora dessa demanda, que é da violência familiar, que às vezes pode ser contra o marido contra a esposa, ou a esposa contra o marido, às vezes uma violência mútua, ou até mesmo violência contra alguém, contra uma criança. Entre os próprios irmãos, e aí eu acho muito legal a gente deixar isso amplo, porque eu acho que violência também tem a ver com negligência. Também tem a ver com sexualidade, também tem a ver com a violência verbal, a violência psicológica, a física mesmo, emocional, enfim. Cara, é muita possibilidade de violência. Às vezes a gente centraliza só na sexual ou só na física. E, cara, a emocional, ela é muito pesada também. Então, é um pouco mais abrangente e não necessariamente só entre pai e mãe, enfim. Vai muito além disso. Entre irmão mais velho e mais novo, né? Quando a gente fala de violência, né, eu me lembro logo de uma campanha que a Igreja Adventista tem em toda a América do Sul, que é a campanha Quebrando o Silêncio. Pelo menos uma vez por ano, a igreja vai para as ruas para incentivar que pessoas que estão sofrendo violência não se calem. Eu acho que esse é um bom conselho, né? Embora essa campanha a nível maior assim, aconteça uma vez por ano, mas ela é uma campanha do dia a dia, né? Tem que ser uma campanha do dia a dia, porque a pessoa que sofre violência, ela não pode achar que ela merece aquela violência e, portanto, ela vai ficar sofrendo aquela violência como se ela tivesse culpa de ser violentada, né? Então, é preciso quebrar o silêncio, denunciar. É violência física? Cara, não importa se é pai, se é mãe, é violência sexual, não importa se é pai, se é mãe, tem que denunciar pelos meios legais ali e tomar as providências. Não só para quem está fora, mas também para dentro, né, da realidade de contexto, né, de igreja, enfim, porque às vezes a gente acha que as pessoas estão sendo, né, violentadas, né, seja física, sexualmente ou emocionalmente, verbalmente, enfim, só lá fora, mas essa é uma realidade que infelizmente acontece dentro do nosso contexto de comunidade, né? E aí, pensando agora,
na mente de quem sofreu agressão ou de quem agrediu por fisicamente, quem sabe, num furor ali. Cara, eu acho que um primeiro ponto muito necessário é assumir a responsabilidade, sabe? Às vezes terceirizar, às vezes não, isso é muito comum da gente fazer, sabe? A gente tem essa tendência assim de, olha, mas isso aconteceu porque a pessoa fez, porque o ambiente, porque o horário da Porque noite... vestiu e porque não sei o quê. Então, assim, assume a responsabilidade você como o agressor. Eu acho que esse é o início da possível mudança. E isso é muito interessante falar disso, da pessoa que está cometendo esse tipo de ato, que ela se responsabilizar. E quem está sofrendo, você que está passando por qualquer situação, Romanos capítulo 13, verso 10 diz: o amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal. Se você está vivendo e alguém que está abusando de você, seja em qualquer maneira, sexualmente, fisicamente, verbalmente, qualquer tipo de abuso está sendo cometido contra você. Se essa pessoa justifica isso falando que te ama, bate e depois fala, eu fiz isso, mas é amor, eu quero que você fique aqui, mas é amor, e é uma possessão e é amor, lembre-se disso, o amor não pratica o mal. Essa pessoa está pervertendo a ideia de amor para você. Isso não é amor. O amor não pratica o mal. A gente vai voltar para continuar nossa conversa e pensar sobre alguns outros tipos de perdas também no último bloco do Código Aberto dessa semana. Fica por aí, a gente volta daqui a pouco.